agora que nós começamos a configurar o nosso Atlas, o que eu preciso fazer? Eu preciso que ele recorte somente, que ele apareça para mim somente a minha área aqui, ó, a minha área aonde eu tenho a minha quadra. Como que eu vou fazer isso? Eu vou lá na minha principal, aqui na minha principal, vou na minha quadra aqui, ó, e vou aqui na minha estação de camada. Onde é que está isso, professor? Vou fechar aqui e vou abrir novamente. Ó. Eu vou selecionar ele e vou abrir meu estilo de camada, tá certo? Quando eu abro meu estilo de camada, ele abre aqui essa simbologia. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou desfazer isso aqui que eu fiz, vou colocar o simples, vou colocar o sólido e vou mudar a cor aqui, ó, para branco, certo? Para que ele apareça para mim ali como se fosse uma coisa chapada, tá certo? E aí agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou clicar aqui, ó, simbologia simples, polígonos invertidos. Olha lá, ele inverte para mim esse polígono. Quando ele inverte esse polígono, eu posso aqui agora ó, falar o seguinte para ele. Agora, eu quero que você apareça somente aquele que eu defini lá no Atlas, ou seja, eu quero que ele apareça para mim a quadra 1, por exemplo, aonde que ela é. Então, eu quero que ela apareça para mim só a quadra 1 aqui. Ó. Então, eu vou mandar para ela. O que eu vou fazer? Vou vir aqui ó, na sub-renderização, baseado em regra. Eu quero que ele agora crie uma regra para que ele só mostre essa informação para mim. Como que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na regra, vou clicar aqui ó, 2 vezes, ele vai habilitar a regra aqui para mim, e eu vou vir aqui na minha expressão. Aqui na minha expressão, eu vou falar para ele, ó, eu quero que você crie aqui para mim somente a área que eu quero, ou seja, somente aquela quadra. Então, eu vou vir aqui, vou colocar aqui, ó, Atlas Page Name, igual, campos e valores, ao número da quadra. Então, o que eu estou falando? Eu estou falando que para ele pegar o Atlas, que eu defini lá aquela hora, e estou dizendo para ele aqui agora, ó, venha para cá e coloca apenas a minha quadra. Ok. Ele já começa a configurar para mim. Ó. Só que ainda tem um problema, ó. Ele está aparecendo umas coisas aqui que a gente vai ter que corrigir depois, tá? A gente vai corrigir isso daqui. Já vamos corrigir já, tá? O que acontece? Eu vou tirar aqui o meu número da quadra. Ficou no meu número do meu lote, aqui, ó, os meus lotes. Esse lote, ele não pode aparecer esse número, só pode aparecer o que está dentro dele. Então, eu vou pegar o meu número do meu lote aqui, ó, esse meu número do lote aqui, certo? E vou vir aqui no rótulo, onde está o número do lote ali, onde eu coloquei para aparecer o número do lote, e vou vir aqui, ó, na última abinha aqui, ó, e vou vir aqui, ó, mostrar rótulos. E vou criar uma expressão. Eu já tenho a expressão criada. Você vai colocar assim, ó, contains Atlas Geometric, geometria. E vou dar OK. Ele vai gerar para mim lá, ó. Entendeu? Então você vai criar essa expressãozinha aqui para mim. Ó. Essa expressão, ó, Atlas contains somente as nomenclaturas que estão dentro da geometria do Atlas. Então, se você trocar a geometria, ele troca automaticamente. Então, ele cria para você isso aqui, ó, tá certo? Vou pegar meu olhinho, substituir tema, quadra. Por quê? Quando eu substituo ele aqui, quando eu vou lá para a minha área aqui, ó, basta que eu atualize. Vamos ligar e desligar o meu Atlas. Você não vai atualizar, não? Desculpa. Falta colocar um negocinho aqui. Quadra. Aí ele puxa lá. Se eu não pôr aqui, ele não vai. Ó. Você tem que botar aqui também. Ó. Porque senão ele não vai seguir o que está lá. Tá? Desculpa, senão ele não atualiza. Tá? Eu tenho que atualizar aqui. Ó. Tem que botar ele aqui. Eu tinha esquecido de pôr ele aqui dentro. Agora ele já começa a aparecer para mim somente a informação do meu Atlas. Beleza. Só que eu quero que agora, o que eu quero agora? Eu quero que ele configure para mim também a região, porque aí eu posso usar a região para poder gerar a minha consulta, tá certo? Então eu posso gerar aonde que é esse Atlas aqui, ó. Então eu vou salvar e eu preciso de um Atlas agora, de uma área agora, que eu possa pegar na ilha da quadra 1, ilha da quadra 2 e assim por diante, tá certo? Então vamos
definir isso. Como é que eu defino? Aqui novamente no meu, na minha aba. Tá? Eu vou definir agora uma segunda função. Então eu vou tirar a minha imagem, vou tirar a minha quadra, a minha quadra agora eu quero que ela apareça o geral, o todo, tá certo? Todas as quadras, porque agora eu quero saber em que quadra ela se encontra. É como se tivesse criar uma consulta para que ele apareça. Então eu preciso ver o todo também, não somente essa. Tá? Então eu vou vir aqui no meu estilo de camada e vou nessa abinha aqui. Ó. Tá? Eu já tinha criado um, eu vou sumir ele aqui, tá? Porque eu já tinha criado ele. E vou dizer para ele agora, ó, eu vou criar o que chama de geral. O geral, ele não vai ter nada daquilo que eu acabei de criar. Tá? Ele vai ter somente as informações que eu preciso. A informação que eu estava criando ali dentro. Tá certo? Então eu vou aqui no meu polígono, vou desfazer isso sem simbologia, simbologia simples. Tá? Vou colocar ele sem preenchimento. Bonitinho, tá certo? E vou deixar ele assim. Depois eu vou tirar o meu lote, tá? Que eu tenho que tirar o número do lote também, tá certo? Então eu vou tirar as duas informações, tá? Então eu quero ele dessa forma. Eu vou fazer isso logo. O meu lote aqui também, eu vou criar um novo, tá certo? Eu vou criar um novamente aqui também. Posso dar o mesmo nome, para ele não faz diferença, tá? Geral. E ele vai ter o meu lote aqui agora, só que eu não quero, eu vou desativar isso aqui, ó. Ele vai ficar assim. Então, um vai ficar de um jeito e o outro vai ficar do outro. Ah, mas eu tenho que mudar sempre? Não. Eu vou vir aqui, ó, no olhinho, adicionar um novo tema. Geral. Por quê? Agora, olha o truque. Se eu colocar a minha quadra, ele mostra somente a minha quadra. Se eu mostro o meu geral, ele volta para a minha configuração. Isso me ajuda em muito. Vocês viram que eu não criei nada, eu só configurei ele. Agora eu vou lá na minha plantinha e agora eu vou criar uma plantinha aqui, ó, que eu vou chamar de mapa de situação. Que é um mapinha de situação, que ele vai vir aqui para mim aqui em cima. Tá vendo? Vou organizar a escalinha dele, ó. Pronto. Tá ali dentro. Posso alterar a escalinha dele. Depois não vou mexer com escala, essas coisas todas, tá? E aqui, ó, eu vou dizer para ele, ó, o seu enquadramento aqui, ó, eu vou dar um mais aqui no enquadramento e vou falar que está no mapa 1. Olha lá, ele já me seleciona a área que eu quero, ó, a área que eu estou trabalhando. Se eu vou para a área 1, ó, ele anda com a seleção, ó. Ele já vai fazendo automaticamente isso para mim. Se eu tivesse uma área muito maior, ó, eu poderia já fazer isso automático. Então a gente automatiza a seleção, tá certo? Para que ela não suma daí e não bagunce, você clica no olhinho, geral e geral. Pronto. Eu já tenho agora o meu Atlas ajustado. Se eu altero aqui, automaticamente ele altera aqui para mim também, tá certo? Então eu consigo fazer isso automático, tá? Então isso é uma automatização. Então se eu botar aqui a minha quadra, ele está carregando para mim lá agora e ele vai atualizar aqui que ele está demorando um pouquinho para carregar, tá certo? Vamos alterar aqui no geral e ele volta para o outro, tá certo? Próxima aula, nós vamos reconfigurar o nosso Atlas, tá? Então vamos deixar o Atlas agora pronto, para que ele apareça agora outras informações. Então, até a próxima aula.